Bom dia, turma. Estão aqui dando continuidade à aula da semana passada. Estou aqui no livro de vocês. Esse aqui está na página 140, né? Sobre o assunto doenças transmissíveis. A aula passada falamos um pouquinho sobre a questão dos cuidados, né? Em relação às vacinas. A gente vai falar mais um pouquinho hoje. Então, aqui vocês podem estar acompanhando também no livro de vocês. Essa imagem é do livro. Ele fala sobre a questão aqui dos anticorpos, né? E sobre uns conceitos também que está muito falado hoje em dia, né? Que é a questão da pandemia. Então, fazendo aqui a leitura. Estamos em permanente contato com uma grande quantidade de seres microscópicos, ou seja, seres microscópicos, aqueles que a gente não vê ao olho nu, seres invisíveis. É um dos principais que está no nosso dia a dia, que está provocando maior terror, que é a questão dos vírus, né? Que a gente não vê ele, mas são seres microscópicos, que estão no ambiente e alguns deles causam infecções. Mas nem por isso ficamos doentes o tempo todo, já que o organismo humano é capaz de produzir defesas contra esses micro-organismos. Essa questão também de ficar doente depende de cada organismo. Tem pessoas que pegam determinadas doenças e o corpo reage bem, porque o corpo tem bastantes anticorpos, né? Já tem pessoas que o sistema imune, né, que é o sistema imunológico daquela pessoa tá tão baixo que a pessoa começa a ter várias reações. Exemplo, né? Novamente colocando o coronavírus, já que estão falando de vírus, né? Tem pessoas que pegam vírus, né, e são assintomáticos, ou seja, não sentem nenhum sintomas, né? Eles reagem bem à doença. Já tem pessoas não, já tem pessoas que têm vários problemas respiratórios. Hoje em dia sabemos que esse vírus, né, ele pode estar atingindo vários órgãos, não só os pulmões. Uma das defesas é feita pelos anticorpos, proteínas que se ligam aos organismos invasores e ajudam a destruir. Então, aqui nessa imagem, anticorpos é como se fosse uma célula de defesa. Então, se entrar algum micro-organismo, exemplo, se entrar uma bactéria que vai provocar uma doença, ou se entrar um vírus, esses anticorpos, eles vão o quê? Atacar esses invasores que vão provocar doenças e vão destruir. Agora, a questão é que esses anticorpos, né, nem todo mundo tem em grande quantidade. Existem várias doenças virais que estudos, né, já tem tudo comprovado que quando a pessoa pegou aquela doença, o nosso corpo produziu anticorpos, né, então a pessoa não pega mais aquela doença. Um exemplo, quem já pegou, então ela não pega mais, né? Porque o vírus já entrou no corpo da pessoa, a pessoa produz células de defesas, que são chamadas anticorpos. Então, se esse vírus tentar entrar outra vez, esses anticorpos eles vão atacar e vão destruir. Em reação do organismo, porém, não pode ser imediata e por isso que ficamos doentes. Em muitos casos, depois de curado, tornando-se protegido e não contraindo a mesma doença, que é o que falei para vocês, né? Que acontece com o sarampo, acontece com a catapora e entre outras doenças, né? Há muitas doenças infecciosas que atingem a espécie humana. Às vezes, como no caso da gripe, elas surgem, espalham-se rapidamente e atingem grande número de pessoas em uma região, que são as epidemias. Agora eu vou falar de 3 palavrinhas que são bem parecidas, né? Que é epidemias, endemia e pandemia. Pandemia, eu tenho certeza que todos vocês já têm aquele conceito na mente, né? Que é o que está acontecendo em relação ao coronavírus, né? Ele está atingindo aqui vários lugares do planeta, praticamente o planeta todo. Então, planeta todo. Por isso que a gente chama de pandemia. A epidemia é quando atinge só uma determinada região. Aí, outras vezes, a doença persiste por vários anos em uma região e afeta um número relativamente grande de pessoas. Então, quando é na mesma região, só que em um tempo bem grande, aí eu vou chamar de endemias. E quando a doença se espalha por muitos lugares do planeta, pandemia. Aqui eu vou mostrar outra imagem para vocês. Também no livro de vocês, da página 141.
uma coisa que a gente estava falando na aula passada em relação a vacinas, né? Como é feita as vacinas, como é feitos os soros terapêuticos. Então, aqui tem um exemplo aqui da cobra, do veneno da cobra e do cavalo. Primeiro eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor, né, em relação aos medicamentos. Ó, não confunda, até agora a gente está falando mais sobre as doenças virais, porque nesse capítulo a gente vai estudar separado. Primeiro as doenças provocadas por vírus, depois por bactérias. Isso aqui é só uma introdução do capítulo, né, de forma geral. Ó, você já teve de tomar uma medicação conhecida como antibiótico. Esses medicamentos não são muito eficientes, são muito eficientes contra as bactérias. Eu acho que já comentei com vocês durante a sala de aulas, né, em relação aos antibióticos, né, que são remédios fortes. E como aqui na leitura já fala, né, ele é usado para matar bactéria. E às vezes as pessoas acabam confundindo, às vezes está com uma gripe e vai tomar um antibiótico. Exemplo de antibiótico, para quem não lembra, a penicilina, a azitromicina, tem vários antibióticos, né? E tanto é que hoje em dia os antibióticos é para ser vendido com receita, exatamente porque muitas pessoas estão fazendo uso, né, de forma pelo contrário, né? Aquele corpo ia ficar já forte, né? E realmente quando a pessoa precisasse daquele antibiótico, não ia fazer efeito. Então, aqui continuando. Esses medicamentos são muito eficientes contra as bactérias, mas não produzem efeito algum contra os vírus. Alguns medicamentos específicos contra certos tipos de vírus, como o de herpes, o da gripe, o da AIDS, né, que são doenças virais. Então, esses remédios que são usados para doenças virais são chamados de antivirais. Outra defesa contra as doenças transmissíveis, como a raiva, é o soro terapêutico. O soro contém anticorpos capazes de inativar substâncias tóxicas. A produção do soro pode ser feita como animais, por exemplo, o cavalo. É o que eu vou explicar para vocês aqui, né? Como é que é feita a questão desse soro terapêutico, né? Aqui na imagem, está vendo aqui um cavalo, né? O animal ele recebe o vírus mortos ou parte do vírus e produz anticorpos contra ele. É que nem quando a gente pega, por exemplo, a catapora, né? Então, nosso corpo, depois de que a doença a gente se cura, né? O nosso corpo já produziu esses anticorpos. Mesma coisa que ele dá o exemplo do cavalo, né? Ele colocou lá aquele vírus no cavalo, depois esse cavalo vai produzir anticorpos. Depois de algum tempo, o que eles fazem no laboratório? Eles colhem esse sangue do cavalo e vai para o laboratório onde vai ser feito o soro. A mesma coisa também pode ser feita a questão do soro que as pessoas em relação à picada de serpente, né? Ó, existe também os soros produzidos para neutralizar certas substâncias tóxicas. Por exemplo, quando uma pessoa é picada por uma serpente peçonhenta, que é dado a ela o soro antiofídico. Então, nesse caso, desse soro para combater a picada da cobra, em vez de colocar o vírus, ele vai colocar o próprio veneno da cobra. Lógico que ninguém vai fazer isso, né? Só pessoas realmente que são especialistas, que entendem do assunto. Ele pega o veneno dessa cobra, ele injeta no cavalo. Esse cavalo vai produzir anticorpos, né, contra esse veneno dessa cobra. Depois de algum tempo, ele escolhe o sangue lá no laboratório e faz lá todo o processo de como é feito o soro.